Olá, aqui é o professor Hamilton Quintela do TCC Sem Drama. Hoje, vídeo rápido sobre questionário na pesquisa de campo do TCC. 3 dicas infalíveis para você montar o seu questionário. Cara, é impressionante o número de contatos que eu recebo de alunos que vão fazer pesquisa de campo no seu trabalho e que vão aplicar questionários. E me perguntam, aliás, a frase é sempre essa. Eles me perguntam assim: Hamilton, tem uma pesquisa de campo no meu TCC. Eu preciso fazer o questionário. O que eu coloco no meu questionário? E me dá uma vontade de responder assim, perguntas. Mas, obviamente, que eu não vou responder isso. Né? Na verdade, em primeiro lugar, eu preciso admitir para você uma dificuldade. É muito complicado dizer para um aluno o que ele deve colocar no questionário. Porque isso vai depender de vários aspectos. Né? Isso depende do tipo de metodologia que ele escolheu, isso depende do problema específico que ele está investigando, isso depende dos objetivos específicos. Mas tem 3 cuidados que eu sempre tomo quando eu monto questionários para os meus trabalhos. Hoje em dia, talvez a ferramenta mais utilizada para pesquisa de campo em TCC seja os questionários, porque a gente tem possibilidade de fazer os questionários online e disparar para muita gente e aumentar a nossa amostra de pesquisa. Então eu decidi fazer esse vídeo para dizer para você os 3 cuidados que eu tomo para montar os meus questionários, os 3 cuidados que direcionam a montagem e a produção dos meus questionários quando eu tenho que fazer isso para aplicar pesquisa de campo nos meus trabalhos. Então vamos lá. A primeira dica é, pelo amor de Deus, não faça questionários muito extensos. Eu sei que às vezes é complicado perguntar tudo que você quer em poucas questões, mas é preciso estabelecer prioridades. Questionários grandes afastam o público que pode ser alvo das respostas. Questionários grandes dão preguiça. Questionários grandes colocam as pessoas na defensiva. Eu tenho uma regra que é a seguinte: nenhum questionário de nenhuma pesquisa minha, inclusive se for dissertação de mestrado, não passa de 10 perguntas. São 10 questões. E eu estou aí incluindo aquelas perguntas de identificação e reconhecimento, né? Aquelas perguntas de idade, sexo, hoje é gênero, né? Idade, gênero, renda, cidade, enfim. Né? Eu tento manter todos os meus questionários em 10 questões, porque eu realmente acredito que 10 questões bem feitas e pontuais podem garantir a resposta ou os subsídios de resposta que você precisa para analisar, para montar o desenvolvimento das análises de resultado do seu trabalho. Então, primeira dica é essa, tá? Mantenha os seus questionários com um volume pequeno de questões. Não precisa necessariamente ser 10. Eu uso essa regra. A segunda questão é, coloque essas perguntas de reconhecimento, né, no início. Então, nome, se o seu questionário pedir nome das pessoas, muitos questionários são, né, o entrevistado pode ficar anônimo, a pessoa que responde não precisa se identificar. Mas, se você pedir nome, gênero, idade, renda, cidade, coloque sempre isso antes. Essas perguntas para as quais as pessoas têm as respostas, sabem e têm as respostas, elas servem mais ou menos para aquecer a pessoa que está respondendo o questionário. É como se essas perguntas quebrassem algumas defesas, porque como a pessoa sabe exatamente quais são as respostas, ela responde rapidamente e entra no ritmo, né, da troca de informação do questionário. Então, eu sempre coloco essas perguntas de reconhecimento, de aceitação e reconhecimento no início do questionário, não no final. Tenho recebido muitos questionários que têm essas perguntas no final. Sei que algumas pessoas defendem que elas venham no final. Eu não gosto, tá? É uma dica. Já publiquei vários trabalhos que têm pesquisa de campo. Em todas elas, em todas essas pesquisas, eu usei essas 3 técnicas que eu estou te falando para montar os meus questionários. E a terceira técnica, e é a mais importante, é a seguinte: seja fiel aos seus objetivos. Você monta um questionário para uma pesquisa de campo de TCC porque você tem perguntas a responder, você tem um problema a investigar e você tem objetivos a cumprir. Então seja fiel aos seus objetivos. As perguntas do seu questionário devem produzir respostas que atendam os seus objetivos. Então, por exemplo, se você quer medir o nível de satisfação dos colaboradores de uma empresa, digamos que você está trabalhando com estudo de caso, né? Faça perguntas direcionadas para isso, ou seja, perguntas cujas respostas vão te dizer qual é o nível de satisfação daquelas pessoas num ambiente específico de trabalho. E tem uma técnica que é a seguinte, isso aqui eu vou te falar, não espalhe essa não, que essa é muito poderosa, mas é o seguinte: é sempre legal fazer uma pergunta direta. Uma pergunta que tem...
É quase que o mesmo problema de pesquisa do seu trabalho. É uma pergunta baseada no objetivo geral do seu trabalho. Então, se o objetivo é medir o índice de satisfação, você faz uma pergunta direta, né? Você gosta de trabalhar na empresa X? Ou qual é o seu nível de satisfação trabalhando na empresa X? Então, faz uma pergunta direta, que está absolutamente atrelada e associada ao seu objetivo geral. E depois você faz perguntas, eu chamo de perguntas adjacentes, né? São perguntas anexas que vão validar a resposta dessa pergunta central. Por exemplo, você gosta de trabalhar nessa empresa? Aí o cara responde sim, né? Aí você pergunta assim, aí você faz uma outra pergunta, classifique o seu nível de satisfação. E aí nós vamos ver em que nível de satisfação o cara vai colocar. E você pode dar até algumas opções para ele. Depois você pergunta assim, destaque uma característica positiva de trabalhar nessa empresa. Por que eu digo que essas questões adjacentes elas validam a questão central? Porque de repente o cara falou assim, sim, eu gosto muito de trabalhar aqui. Aí você chega numa questão adjacente como essa e pergunta pro cara, tá, mas então me diz uma coisa bacana dessa empresa. Aí o cara fala assim, o café. Se o cara adora trabalhar num ambiente, mas a primeira coisa que ele se lembra de positivo do lugar é o café, talvez a satisfação dele não seja assim tão alta. Concorda comigo? Então é sempre legal você ter... É claro que eu estou usando um exemplo extremo aqui, mas você pode aplicar esse exemplo para qualquer conteúdo, qualquer assunto. Então, faz uma pergunta direta, aquela que está associada diretamente ao seu objetivo geral, e faça perguntas adjacentes para validar aquela sua pergunta direta. E seja fiel aos objetivos da sua pesquisa. As perguntas devem gerar respostas que vão responder aos seus objetivos. Esse é o maior segredo para montar um bom questionário. Se você gostou desse vídeo, se você acha que essas técnicas podem ser úteis para você, você vai fazer uma pesquisa de campo e vai aplicar, ótimo, maravilha, eu fico muito feliz. Dá aí o seu like, se inscreve no canal e deixa aí o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida a respeito do que eu falei, ou o seu trabalho não é exatamente a aplicação de um questionário, enfim, fica à vontade aí para deixar a sua pergunta, porque uma das coisas mais bacanas da internet é ao mesmo tempo uma coisa muito legal e uma coisa complicada. Porque quando a gente se expõe na internet, a gente tem que... Algumas pessoas nos xingam, né? Algumas pessoas nos ofendem, mas não tem nada mais legal para mim do que trocar ideia com os alunos aqui na área de comentário dos vídeos. Então dá o seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário e a gente se vê nos próximos vídeos tratando de novos conteúdos do TCC Sem Drama. Um grande abraço, tchau!